Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui na David Galvão Madureira para cantarmos o início aqui do nosso PPV de domingo, por esse, ao qual eu quero aqui desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães a todas as irmãs que têm sobre si essa responsabilidade de estar cuidando do grande presente, né, que Deus concedeu a cada um de vocês que são os vossos filhos. Deus possa lhe abençoar, dando saúde, para que possa cuidar de cada um deles para a glória de Jesus. Estamos aqui nessa manhã, juntamente com o pastor Jael, o pastor Francisco e a nossa irmã Regiane. Nós vamos juntos aqui estar aprendendo nesse dia, na lição de número 6, no dia 10 de maio, ao qual nos traz um assunto muito importante, que diz um chamado ao arrependimento. Nós vamos juntos estarmos fazendo uma oração e, na sequência, dando aqui o ensino na Escola Bíblica Dominical. Pastor Léo, faça favor. Salve a todos, Senhor Pai do Senhor. Também desejo a todas as mães um feliz Dia das Mães. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, por esse privilégio que o Senhor está nos dando, de mais um domingo, Senhor, abençoado, nós poder estar diante da Tua presença. Que o Senhor venha, Pai, nos dar sabedoria, que o Senhor venha aumentar a nossa fé, que o Senhor venha nos fortalecer a cada dia, para que a cada dia nós possamos, Senhor, estar caminhando na Tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão Francisco. Estamos aqui para aprendermos juntos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Os irmãos, a família que nos acompanha pela página, pelo Facebook da igreja, compartilhe conosco para juntos estarmos aqui aprendendo a palavra do Senhor. Nós vamos dar início nesta manhã, uma lição muito importante, um assunto muito importante também, ao qual foi através desse ato que nós estamos servindo ao Senhor. Glória a Jesus. Um chamado ao arrependimento. Essa lição tem como base o Salmo 51. Salmo esse, ao qual nós sabemos, onde Davi expressa o seu arrependimento pelo ato cometido na ocasião. Então nós vamos juntos estarmos aqui, tirando desse salmo muitos ensinamentos bíblicos para a nossa vida cristã e para a nossa saúde espiritual. Glória a Jesus. Nós vamos aqui então, juntos aqui, no texto áureo. Gostaria que o pastor Francisco lesse para o texto áureo, por favor, Francisco. Saúdo a todos os irmãos que nos acompanham aí pela página da nossa igreja, a Dema Dorena Vila Galvão, com a paz do Senhor Jesus, aos nossos pastores, desejando a todas as mães um feliz Dia das Mães, que o Senhor possa abençoá-las e guardá-las nesse momento. Pessoal, os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. Pastor Deus, faça favor, verdade é pecado. Verdade é pecado. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Amém. O objetivo da lição são apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista Davi a Deus. Nós vamos juntos, estamos aqui dando início já, aqui na introdução, ao qual nos diz, nessa lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as suas consequências do pecado e a possibilidade da restauração quanto a um verdadeiro arrependimento. Então nós vamos aqui, estamos aprendendo o fundo histórico, o contexto histórico desse Salmo 51. Eu gostaria de já começarmos aqui, fazendo duas perguntas ao pastor Gelson, uma pergunta ao pastor Gelson
lição vamos abordar o contexto histórico, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração. A pergunta que eu quero fazer ao Senhor é: qual a consequência maior do pecado? E para o nosso irmão Francisco, qual a possibilidade da restauração diante do ato cometido, no caso do pecado? A consequência maior do pecado é que ele pode te levar à morte espiritual. O pecado pode te levar a uma morte espiritual, mas Jesus Cristo ele veio justamente para esses, né? Para poder perdoar os nossos pecados. E pelo sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo. Então, independentemente de qual seja o pecado, ele nos purifica de todo o pecado. Então, ele traz nós. Se o pecado tem uma consequência da morte, ele traz nós da morte para a vida. Francisco, aqui, Francisco, qual é a possibilidade de ter uma restauração depois do ato cometido? Bem, através do arrependimento, né? Depois do nosso arrependimento, cometemos pecado, observamos o quanto ele nos fez mal, buscamos então um arrependimento sincero, e com isso vem a restauração. Então Deus nunca vai deixar que o homem ou a pessoa que cometeu tal ato venha a perder o direito de salvação condicionado dentro da vontade de Deus. É isso? Com certeza. É isso mesmo. Esse é o privilégio que nós temos, né? Mesmo errando, mesmo falhando, nós temos a possibilidade de sermos restaurados espiritualmente quando nós entramos nesse processo do arrependimento. Então nós vemos aqui, se cumpre a palavra do Senhor, quando Jesus disse que eu não vim condenar o mundo, eu vim salvar o mundo. Então o arrependimento é a possibilidade que Deus deixou para a humanidade encontrar o caminho e, se pecar, torná-la a entrar no caminho. Por favor, dê para nós o tópico 1. Faça favor. Contexto histórico. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os sintomas nefastos da desobediência ao preceito do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Então, Francisco, segundo aqui o que foi lido pelo Senhor, então tem os sintomas daquilo que a pessoa fez. Qual é um desses sintomas, depois desse ato do pecado, que a pessoa sente? Segunda lição é o esvaziamento espiritual. Então, pastor Gelson, então nós vemos que Deus nunca vai deixar que o homem tenha uma segunda oportunidade. Deus ele dá sempre uma oportunidade, né? Ele está sempre dizendo, enquanto ele estiver de braços abertos, dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, ele está chamando ainda, né? Uma oportunidade que ele está dando. E o esvaziamento espiritual, ele vai causar uma profunda angústia. Então, diante do que nós vemos aqui, causa um completo esvaziamento espiritual. Isso é, a pessoa perde todo o contato com Deus quando estiver agindo e fazendo aquilo que entristece ao Senhor. Deixa eu perguntar aqui para os nossos irmãos aqui, meus irmãos. Mas qual foi a grande oportunidade que Davi teve quando
errou, quando é que Deus lhe deu essa oportunidade da restauração espiritual? Francisco? Quando o profeta chega nele e narra a parábola, e nela ele fica nervoso, né, diante da situação, e quando o profeta diz que ele é o responsável pela situação, naquele instante cai a ficha. Cai a ficha. E aí, como ele desejou fazer justiça na parábola, então ele sente agora que a justiça está sobre ele. E aí cai a ficha dele, de Davi, nesse instante, e ele vê que está em um ato de extrema rebeldia contra Deus através do seu pecado. Então, pastor Gelson, será que todas as vezes, quando nós erramos ou pecamos, Deus tem que trazer um profeta até nós para relatar o nosso erro? Ou existe algo que também nos diz que erramos, para nós conscientizarmos que temos que parar com aquilo? Lá foi o profeta, Gelson. E agora? Hoje nós temos o Espírito Santo, né? Porque quando a pessoa vai pecar, o próprio Espírito Santo já avisa para ele, bate aquele sentimento dele, né? Se ele se deixasse levar pela carne, ele vai pecar. E nós vemos que Davi, a chance que ele teve de se arrepender, nós vemos também que, por que ele pecou? Porque ele deixou de estar na peleja, na guerra, né? Era para ele estar juntamente com o soldado guerreando. O soldado vai para a guerra e ele fica no palácio. Então, nos dias de hoje, é muito perigoso, principalmente nesse momento que nós estamos passando, irmão Francisco. Pessoas que é para estar na peleja, guerreando na obra do Senhor, está estacionado em casa. E por estar estacionado em casa, sem ler a Bíblia, sem procurar orar, jejuar, sem procurar ter um compromisso com Deus, o problema que pode ocorrer nesse período dessa pandemia é de que muitos vão se esvaziando da presença de Deus. E ao ponto de se esvaziar da presença de Deus, pode se encher das coisas mundanas, porque vai ficar na televisão, assistindo filme, assistindo essas lives dos artistas do mundo, vendo tantas outras coisas, e acaba olhando para baixo. E quando olha para baixo, vai bater saudade do mundo, porque vai se esvaziar de Deus. Então, nesse período que nós estamos passando, é interessante para cada um de nós que estamos aqui, para todos os irmãos que estão nos vendo, que nós venhamos se encher da presença de Deus, para poder suportar esses dias que nós estamos vivendo. Certo. Então nós vemos aqui, meu irmão, que Deus sempre cerca o homem na questão de não perder para o mundo, não perder para o aniversário das nossas vidas e da obra do Senhor. Gelson, as transgressões de Davi, Gelson, por favor, Gelson, lê para nós. Está em 2 Samuel 11, nós vemos o processo que antecedeu o pecado de Davi. Primeiro significativas, as duas expressões: tempo em que os reis saem e porém Davi ficou. Está em 2 Samuel 11 primeiro. Segundo, olhou e desejou. Davi, ao passear no terraço do palácio, viu uma mulher, que era a esposa de Urias, um guerreiro, tomando banho, e mandou chamá-la. O terceiro, deitou-se com ela e adulterou. Quarto, por fim planejou a morte de Urias, esposa de Betseba. Como cristão, somos testados diariamente em nossas decisões. Temos sempre duas escolhas. A primeira, santificação, que é buscar e refletir o caráter de Cristo em nós e andar em Espírito. Encontramos isso em Romanos 8,13, Gálatas 5,16. E a segunda, ou a transgressão da lei de Deus, isto é, produzir as obras da carne. Gálatas 5,19 ao 21. Bom, Francisco, então, diante de nós ouvirmos aqui, nós temos que estarmos
24 horas na presença do Senhor, não podemos darmos nenhum minuto de desatenção espiritual, porque nesse 1 minuto de desatenção espiritual eu posso cometer um pecado. Com certeza. A lição nos diz que, usa até um termo, né? Em tempos em que os reis saem, porém Davi ficou. Aquilo que o pastor Jaelson havia comentado, mesmo a gente não estando dentro de um templo ou indo à igreja, é necessário a gente cultuar a Deus em casa, sim. Aquela reunião familiar, aquela oração, louvores, a meditação da palavra. Isso é importante, isso é estar vigiando em um momento de sítio, como estamos vivendo. Estamos sitiados, estamos aí cheios de recomendações, das quais podemos fazer poucas coisas nesse instante. E nesse instante em que estamos mais vulneráveis, devemos estar sim atentos, porque eu imagino isso como um castelo forte, né? Se o castelo não for bem fortificado, se não tiver lá as proteções devidas, o inimigo vai entrar. E quando ele for entrar, ele vai achar muitas brechas e vai minar as nossas forças, e isso vai nos destruir com o tempo. Então sim, devemos estar em constante vigilância. Então, Francisco, diante do que o irmão expôs para nós temos que estarmos atentos e lembrarmos o que Paulo escreveu lá em Efésios capítulo 6, quando Paulo nos fala a respeito das armaduras de Deus. Nesse momento que nós estamos passando de restrição, nós temos que voltar os nossos olhos está escrito em Efésios, e dali tirarmos daquela lição e trazer para nossas vidas, não só nesse momento de pandemia, mas em todo instante nós temos que estar revestidos dessa armadura de Deus, para que dessa forma a possibilidade de nós errarmos será praticamente nula. Nós vemos que Jonas, ao desobedecer, porque pecado não é só de adultério, né? Tem vários tipos de pecado. Nós vemos que Jonas, quando ele não obedece a Deus, ele vai para o navio, vai para o porão, vai para o fundo do mar, vai para dentro do grande peixe. Nós vemos aqui também Davi. Ele olhou, desejou, planejou e por fim ele consumiu o ato. Então nós vemos que o pecado, como a Bíblia fala, o homem vai de um mal a pior. Né? Então o abismo chama outro abismo, por isso temos que estar revestidos. Então existe aquela questão do pecado premeditado. Com certeza, a partir do momento que a gente olha e deseja, cria-se dentro de nós um plano obscuro, como o pastor bem explanou, e aí a gente vai atrás do fruto. Aí depois a gente consome. E aí vem o peso, vem as consequências. Aí a partir desse momento das consequências, vem o arrependimento, porque são consequências feias, são coisas horríveis, das quais até nos aflige, né? Colocando em estado, inclusive, de angústia ou mesmo numa depressão por causa do erro cometido. E aí, após o consumo do fruto do pecado, vem tudo isso, aí sim vem o arrependimento. Mas existe uma premeditação, sim, antes da consumação. Ninguém consume o pecado inocentemente. Eva foi advertida, Adão foi advertido, mesmo sendo advertidos, consumiram o fruto do pecado. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que nós temos que ter um cuidado muito e muito extremo, porque existe a possibilidade de a pessoa olhar, naquele momento ele não praticar o ato, mas na sua mente ele já está premeditando fazer aquilo quando uma oportunidade lhe for oportuna. É isso? Com certeza. Porque a partir do momento que eu olho, desejo, eu começo na minha mente a planejar de que forma vou adquirir aquilo. Então cria-se dentro de mim esse mal. O fato é que Jesus, ao ensinar lá em São Mateus, sua doutrina, né, ele fala: antes ouviste
mas agora eu vos digo. E ele fala isso contra o adultério, contra o assassinato, contra outros pecados. E na questão do adultério ele fala, antes estava escrito que você deveria consumir para caracterizar adultério, mas eu vos digo, a partir do momento que entrar em vosso coração e você olhar com olhos maus, já cometeu adultério. Então somente de planejar, orquestrar, arquitetar, eu já estou cometendo pecado. Quer dizer, então, são duas possibilidades da pessoa pecar. É a prática, o pecado consumado, e também, segundo o relato que nós trouxemos aqui, a questão também do pensamento. Então, nós temos que estarmos apercebidos e uma coisa em nossas vidas. Eu tenho que fugir do pecado, da aparência do mal e tudo aquilo que me induz a pecar. Deixa. É por isso que daí vai te trazer a morte espiritual. Então aí você vai viver pela carne, como Romanos 8:13 está dizendo. Porque se vivermos conforme a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Então se a gente fosse deixar levar pela carne, você vai pecar e vai acabar usando aquele termo, mas a carne é fraca e o Espírito vivifica, não é verdade? Mas o pecado não é desculpa para pecar, né? Então aqui o mesmo vem dizendo, se vivermos em Espírito, o corpo vivifica. Então nós temos que viver em Espírito, porque se você viver em Espírito, você pode olhar para o pecado, mas você vai tirar os olhos, você não vai ficar ali alimentando a sua mente, se conduzindo ao erro. Você vai olhar, mas você está em Espírito, então você vence o pecado, porque o próprio Jesus ele veio e venceu. Ele diz, se nós fizermos também, nós podemos vencer, porque faríamos coisas maiores que ele. Preciso ver aqui em mente aqui, meus irmãos, a história de José, o oposto de Davi. José tinha toda a possibilidade de pecar, mas nós sabemos da história, diz que ele preferiu fugir. Vamos aqui no 2, por favor, pastor Jefferson. O fruto do pecado e o plano de Deus. Em decorrência do ato pecaminoso, Betseba engravidou e comunicou a Davi. A partir de então, a situação se agravou, pois o fruto denunciaria o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Betseba, conforme determinava a lei de Levítico e Deuteronômio. Assim, Davi planejou encobrir o seu pecado com os seguintes atos. Determinou que Urias descansasse. No entanto, esse plano fracassou. Festejar com Urias com o intuito de embriagá-lo, na certeza de que ele iria para casa e ali repousasse com a sua mulher, a fim de fazer contar Urias como pai da criança. Com o fracasso da estratégia anterior, planeja a morte de Urias. Após a morte de Urias, casa-se com Betseba, pensando assim que os seus atos não seriam revelados. No entanto, o Senhor sabia o que estava ocorrendo e não era de seu agrado. Os pecados podem estar escondidos aos olhos do homem, mas jamais estarão escondidos dos olhos de Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, naquela questão, Francisco, que o pecado é premeditado. Sim, porque a gente vê que depois de cometer o ato, ele trouxe Urias da guerra. Descanse. Não, meu senhor, meus companheiros estão lá na guerra. Beba, né? Desfrute, depois vá dormir com sua esposa. Não, meu senhor, meus companheiros estão lá na guerra. Como tudo isso fracassou, então ele manda agora a carta ao comandante. Inclusive ele levou a própria sentença de morte, porque era uma carta selada que o colocava na frente de batalha. E ele levou a própria sentença de morte ao seu general. Então a gente vê que foi tudo premeditado. Nada foi por acaso. Não, Davi pensou em todas as possibilidades. Se naquele primeiro momento Urias tivesse tido relações com sua esposa, estava tudo certo. Para ele, para Deus não. Mas para ele estava tudo certo.
mas nada aconteceu conforme os seus planos. Aí me faz lembrar, o Jael e o Francisco, que diz lá a palavra do Senhor, que Deus não se deixa escarnecer. Nós vemos também, irmãos, que o pecado em si nunca ficará em oculto, ou nunca vai ficar escondido. Deus vai trazer à tona, porque nós sabemos que o período da gestação são 9 meses. E nesse período da gestação, o que acontece com a mulher? A sua barriga Se desenvolve. Então, vem que o pecado É interessante, pastor. Trazer à tona. Interessante que Deus, quando leva ao julgamento, ele expõe isso, né? Através do profeta Natan, lá no 2 Samuel, capítulo 12, verso 12. Você que tem em casa, nos acompanha aí, meus irmãos. 2 Samuel 12, 12. Diz o seguinte: Tu fizestes em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e a plena luz do dia. Ou seja, Davi, ele achou que estava escondendo de Deus. Mas seria perceptível, né? A barriga da mulher ia se desenvolver. Como já não tinha mais um esposo, né? Algumas perguntas iriam surgir. E aí, Deus fala: bem, você fez o escondido, né? Mas tudo que você fez é não revelar à luz do dia e para todo Israel. E tudo está patente aos olhos de Deus, né, pastor? Não tem como. A gente pode esconder do homem, pode esconder do ministério, pode esconder de quem quiser, mas de Deus não tem como, né? E aí você acaba se esfriando. Você peca, esconde, não confessa, não se arrepende, você vai esfriando. Foi o que aconteceu com Sansão, né? Davi se arrependeu e confessou. Sansão pecava e não confessava. Ao ponto de que nós vemos que Deus precisou levantar Dalila para poder expor o pecado de Davi, cortando a trança dele. Sansão, né? Então nós vemos que a coisa não funciona do mesmo jeito que Davi peca com Betseba, Sansão também vai e peca, mas Davi vai e confessa, e Sansão não confessa. Deus levanta Dalila para poder restaurar o ministério, né, de Sansão. O que eu acho lindo em Deus, irmãos, que nos acompanham, que Deus dá oportunidade para o arrependimento, para a pessoa se arrepender. Quando o profeta chega no palácio e conta a história para Davi, naquele instante, se Davi estivesse espiritualmente sadio, ele iria perceber. Porque me fez lembrar agora, quando Samuel foi até a casa de Jessé, qual foi a pergunta que os anciões da cidade fizeram quando Samuel estava entrando na cidade? É limpar a sua vida? Se Davi estivesse espiritualmente sadio, quando o profeta chegasse até ele, teria falado: o que foi que eu fiz? O que aconteceu? Já assumiria o seu imediato. Então Deus sempre dá a oportunidade para nós, quando errarmos, nos arrepender e não praticar mais aquele erro. É isso que eu acho maravilhoso em Deus. Deus dá ao homem a oportunidade para o arrependimento. É o homem que tem que se prontificar a receber esse arrependimento e continuar a sua vida cristã sadia na presença de Deus. Por favor, Francisco, leia para nós Natan, o profeta de Deus. Mas antes do senhor iniciar aqui a sua leitura, e não havendo profeta, Francisco, para denunciar o erro, eu vou recorrer a quem ou esperar em quem? Faça a leitura, por favor, deixe um comentário. Voltando só ao assunto das coisas ocultas, né? Talvez por isso, lá em Salmo 51, verso 3, diz o seguinte: talvez por isso esteja registrado desta forma: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, Davi, quando é exposto e Deus faz o seu julgamento, ele reconhece: olha, o meu pecado sempre está na minha frente. Porque ao ver Betseba, ao conviver com ela e ver a sua gestação se desenvolver, ele vê: poxa, ali é o meu fruto, ali está o meu
Talvez por isso ele registrou aí no verso 3 que o pecado dele sempre estava à sua frente. Sabe o que a gente diz hoje, irmão Francisco? Nós não precisamos de homens como Natan, que não tenha medo de chegar diante do rei, né? Porque muitos têm medo de profetizar para os grandão, muitos têm medo de profetizar, de falar a verdade para alguém, né? Natan não olhou que era Davi, não olhou nada não. Ele tinha uma palavra de Deus para Davi, e ele não se preocupou quem era, não foi lá e entregou o recado. Então é isso que nós estamos precisando nos dias de hoje. Homens e mulheres que tenham coragem de falar o que Deus manda. Amém. Vamos ver aqui, 1:3. Natan, o profeta de Deus. Para Davi, a situação estava resolvida, porém não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan, amando de Deus, e o pecado encoberto denunciado. Natan cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola, cujo sujeito era um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre com apenas uma ovelha. As riquezas não impediram que o homem rico tomasse a ovelha do homem pobre. Ao ouvir a parábola, Davi irou-se, determinando que o homem deveria morrer e pagar 4 vezes o preço da ovelha. Nesse momento, Natan denuncia de forma direta que este homem era Davi. É interessante ele ilustrar essa parte, falar nessa parte de um pastor de ovelha pobre e de um homem rico que queira usurpar suas ovelhas. É interessante porque lá atrás nós havíamos falado que Davi cuidava das ovelhas de seu pai, né? E ele lutou contra o leão, lutou contra o urso, defendendo as ovelhas de seu pai. Só que nessa parábola, o pastor, ou o jovem pastor, ele não tem condições de defender suas ovelhas e é usurpado, ou seja, é roubado. Talvez nesse momento Davi tenha se lembrado daquelas situações em que ele estava no campo protegendo as ovelhas, né? Talvez Davi esteja vislumbrando aquele exato momento quando ele ouve essas palavras. Ele fala: não, eu defendi com unhas e dentes o patrimônio do meu pai. Se esse pobre homem for usurpado, o usurpador tem que pagar 4 vezes mais, tem que morrer imediatamente. É interessante essa ilustração de Natan, porque ele toca na ferida de Davi. Fala: Davi, lá atrás, lembra? Você defendia a ovelha de seu pai com unhas e dentes. Mas houve uma situação em que o camarada ele não teve essa oportunidade, ele não foi como você. E ele permitiu ser roubado. Então Davi é tocado na ferida, na sua sensibilidade, fazendo com que ele se ire contra o malfeitor. E aí Natan diz nessa oportunidade: malfeitor, Davi, esse malfeitor é você. Então a coragem de Natan de expor e a estratégia de anunciar o pecado de Davi realmente foi direcionada por Deus. Porque como o nosso pastor Joelson falou, falta hoje na igreja esse tipo de homem, esse tipo de mulher, que traga uma palavra de Deus, diferente de profetada, né? Diferente de profetada ou emocionalismo. Existe sim a carência e a necessidade de ouvir a voz de Deus através dos seus filhos e filhas, através dos dons de profecias dados pelo Espírito Santo. Há uma carência muito grande. Porém, quando a gente percebe que a pessoa é usada por Deus, a pessoa ela tem esses requisitos que Natan tinha: cuidado, ele teve sabedoria, estratégia e foi direto na ferida. Mas, irmão Francisco, e não havendo aqui a figura do profeta para denunciar o erro cometido por irmão ou pela irmã, qual outro meio que Deus tem para corrigir aquele irmão ou aquela irmã? É uma pergunta muito importante, pastor, e o senhor foi muito feliz nela. Hoje não existe mais profetas. Sabemos que o profeta foi até João Batista. Sabemos que os profetas foram até João Batista. É importante dizer isso, porque muitos ainda usam esse termo: eu sou profeta, ou eu sou levita. São termos errados, tanto para cantores, quanto para aqueles que têm dons de profecia. É
muito errado, mas muitos usam isso. Porém, as profecias não cessaram, né, em João Batista. Embora o Senhor tenha dito, olha, os profetas acabam aqui, a lei termina aqui. Mas as profecias continuaram após João Batista. E de que forma? Através da santa palavra. Jesus mesmo disse, sois limpos pela palavra. Ou seja, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, faz com que o pecado em nós seja revelado. É a maior profecia, a palavra. É a palavra, não existe maior profecia. Por isso é interessante, pastor Jaelson, isso aí é um erro também que eu vejo e é cometido, é uma coisa clássica nas igrejas evangélicas protestantes. Quando o pregador está falando e vem um ou outro profetizar, é errado. Porque a maior profecia é a Bíblia Sagrada. Tem que se calar. É a palavra. E aí não adianta, o Espírito Santo não é desordeiro, não é um ser de forma nenhuma bagunceiro. Primeiro tem que se respeitar a palavra. Se existe alguma coisa que ele queira falar, espere o término da palavra. Então a maior profecia é a Sagrada Escritura. Então, Francisco, os profetas foram até João Batista, Até João Batista. certo? O Então, profeta e a lei foi até João Batista. ali cessou então a questão da pessoa profeta, o homem profeta. É isso mesmo. A partir de João Batista para cá, com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus agora, dando continuidade a esse ministério da pessoa ouvida a parte de Deus e transmitir para o povo, Deus agora vai dar ao homem o dom de profecia. Exato. Vem agora os dons do Espírito Santo, entre eles o dom da profecia. Da profecia. Então agora nós estamos agora à nossa disposição duas evidências que Deus continua cuidando do seu povo. Deus agora deixou o dom da profecia e Deus também deixou para nós o Espírito Santo dele que nos fala, que nos corrige. Quer dizer, se eu escapar de um lado, no caso do profeta em si, do dom de profecia em si, Deus vai usar alguém, eu vou estar diante da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então agora não tem como eu fugir. Pastor, é até interessante, pastores, quando o senhor fala. É interessante o senhor falar isso, porque muitas pessoas dizem, estamos no tempo da graça, é mais fácil. Não é mais fácil. O tempo da graça, ela tem um jugo maior do que a lei. Como havia dito lá, que apenas em sentir o sentimento a pessoa comete o pecado. Gostaria aqui de mencionar, fugindo um pouquinho da lição, mas entrando nesse contexto, em Evangelho segundo escreveu Mateus, veja só, no versículo 21, ele diz o seguinte: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito ao julgamento. Ou seja, foi dito isso na lei. Olha o que Jesus disse: eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Ou seja, não é mais preciso matar. Se eu ficar nervoso com o irmão sem motivo, eu já estou cometendo um ato de assassinato. No 27, ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, Jesus falando, eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já cometeu com ela o adultério. Lá no versículo 31, também foi dito, aquele que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que se divorciar da sua mulher e não se por causa de imoralidade sexual, faz que com ela cometa adultério. Ou seja, não é mais necessário cometer o ato na graça. Apenas de sentir, pensar, planejar, o ato já está consumado. Ou seja, esse momento, ele não é mais leve do que a lei. Eu estou na graça. Está na graça, mas a responsabilidade da graça é muito maior do que a própria lei. Então, aumentou, porque lá na lei
é só pela prática, não é isso? Isso, Se agora pegasse na prática, tinha lá os mandamentos que Deus havia ordenado para ser apedrejado, então praticava, pegava, apedrejava. Então agora no tempo da graça que nós vivemos, a coisa agora apertou. Apertou por quê? Além da prática, que era condenada no Antigo Testamento, na lei, na graça agora, até no pensar, eu já peguei. Existe até um problema sério de interpretação, pastores, em relação a esse momento, né? As pessoas falam, o jugo de Jesus é suave. Em nenhum momento Jesus disse isso. Está lá em São Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em nenhum momento a Bíblia vai falar, olha, o jugo de Jesus é leve, ou os julgamentos de Jesus é suave. Não, em nenhum momento vai falar, aprendei de mim, pastor Jesus. Aprende com o que eu estou falando. Aprende com o que estou te relatando e será bem-aventurado. Amém. É verdade. Interessante que falando sobre o pecado, né? Nós vamos começar a palavra, nós temos a profecia e também tem o dom de revelação, né? Porque Deus pode revelar o pecado. Pode. Né? Deus pode revelar o pecado. Pecado encoberto, pecado oculto. Oculto para nós, oculto para os homens. Mas para Deus não, e Deus ele pode muito bem revelar o pecado, até mesmo por causa da oração da igreja, por causa do anjo da igreja, né? E Deus pode revelar, e nós vemos a artimanha do pecado, pastor, porque Davi, interessante que Davi, ele peca, e olha a artimanha do pecado que ele faz, não só com Davi, mas estou trazendo para os dias de hoje. Davi, quando Natan chega para falar do pecado dele, a sabedoria que Natan teve foi muito linda. E agora, pastor, Davi está pensando que não é ele. Então, para nós hoje é mais fácil a gente olhar o pecado dos outros do que os nossos. Por isso tem muita gente da igreja se esfriando, porque fica olhando o pecado dos outros e não olha o pecado seu. E todos nós estamos debaixo do pecado. Todos nós somos sujeitos. O que Deus quer é o arrependimento, Deus quer sinceridade, como Davi fez. É isso que Deus quer. Então é mais fácil olhar o pecado dos outros do que olhar para si. E dentro da igreja nós não estamos precisando de juiz, nós estamos precisando de servos. Pastor, já é interessante que as pessoas falam, mas só houve a revelação atrás, né, com os profetas. Mas não, mentira. Em Atos 5, a gente vê que Pedro revela o pecado de Ananias e Safira através do Espírito Santo. O interessante, É verdade, e nós temos o Espírito Santo hoje que continua revelando. O Espírito Santo revela. o interessante nessa passagem que o irmão fez menção, eu vejo Deus dando ao homem a oportunidade para se arrepender. Porque lá nessa história, quando o esposo chega e traz a oferta, qual foi a pergunta que Pedro direcionou para ele? Eu estou com ela aqui, pastor. Vendeste por quanto? Não é isso? Ó, em Atos 5, nós vamos estar em casa. Em Atos 5 está essa história, está esse relato. No verso 3. Sim, lê, Atos 5, 3. E disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor da propriedade, guardando-a, não ficando para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que planejaste isso em teu coração? Não mentistes a homem, mas a Deus. Francisco, no comecinho aí, leia para mim. Comece aí, por favor. Eu vou dar uma paradinha para entendermos a questão do poder, dar uma oportunidade. Por favor. Disse então Pedro. Isso. Disse então Pedro. Quando Pedro fala isso para Ananias, certamente, se Ananias quisesse
buscar o arrependimento, quando Pedro começa a sua fala, Ananias poderia simplesmente interromper Pedro e dizer: Pedro, eu errei. Porque essa oportunidade, pastor, foi dada à sua esposa 3 horas depois. Exatamente. Está aqui, ó, no verso 6 e verso 7. Mas quando ele chega e fala: Ananias, por que você permitiu? Foi isso? Sim. Qual seria a oportunidade que Deus estava dando para Ananias? Por exemplo, eu erro, nós erramos, eu vou ser corrigido. Quando começa a correção, eu eu errei. Não foi isso que aconteceu. A história foi assim. Deus sempre dá ao homem a oportunidade. Deu para Ananias, quando Pedro fala: por que você deixou? Nesse momento, Pedro, me perdoa, Pedro. Eu errei. E quando chega na sua esposa, 3 horas depois, está no verso qual é a 7. pergunta que Pedro faz para ela? Ou seja, deu tempo, né, pastor? Deu tempo para ela. Embora ela não soubesse que o marido tinha morrido, né? Mas leia um pouco quando ela Aqui, chega. está no verso 6 e 7. Levantando-se os jovens, cobriram o morto. E, levando-o para fora, o sepultaram. Ou seja, o marido agora estava enterrado. Talvez nesse momento ela não soubesse ainda. Não soube não. Passando um período de quase 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo do que havia acontecido. Ninguém vai falar para ela. Não, errou a homem lá, vida que segue. Certo. O verso 8, Atos 5, 8. Perguntou-lhe Pedro, pois a mesma oportunidade. Quando Pedro pergunta para ela, Francisco, olha a oportunidade, o tempo que Deus deu para ela se arrepender e não ter o mesmo fim que teve o esposo. Sim, ele diz assim: disse-me, vendestes por quanto aquela propriedade? Olha, não percebe aí? Deus usando a boca de Pedro para dar a ela a oportunidade para se arrepender. Foi igual Davi. Quando Natan chega até o palácio, entendeu? Davi, certamente, ele ouviu a história de quando Samuel foi ungir na casa do seu pai. O que foi que os anciãos perguntaram para Samuel? É de pai da sua vida? Quando Natan chega no palácio, no caso de Davi, para conversar com Davi, se estivesse espiritualmente sadio, iria entrar num temor e perguntar: viesse fazer o que aqui? É de pai da sua vida? O que foi que eu fiz? O que foi que o povo fez? O profeta. Então eu vejo, meus irmãos, Deus sempre dando ao homem a oportunidade para o arrependimento. Verdade. E nós vemos que até mesmo Jesus, na hora que ele foi traído por Judas, e aí nós encontramos isso em Mateus 26, 49, Judas chegando até Jesus, está dizendo assim, ó, e logo que se aproximou de Jesus, disse: salve, Rabi, e o beijou. Então ali ele estava traindo, e no momento em que ele está traindo, Jesus está dando uma oportunidade para ele, dizendo, e diz Jesus: amigo, que vieste, né? Então naquele momento eles se aproximaram, abraçaram a mão de Jesus e o prenderam. Então ali, do mesmo jeito que Pedro está dizendo para Ananias, Jesus está dizendo para Judas: amigo, se ele se arrepende naquele momento, ele seria salvo. Então Jesus está sempre dando oportunidade, e nós vemos agora, nós estamos vivendo agora o início dos princípios de dores no mundo, e Jesus está dando oportunidade nesses dias para que aqueles que se afastaram voltem, para aqueles que estão vendo o que está acontecendo aí, que tudo isso daí já é um início de princípio de dores, para que o povo se arrependa. Então Jesus está sempre dando oportunidade. Amém. Vamos aqui então, nós acompanham pela página do Facebook, muito obrigado. Interaja conosco para que estamos fazendo a obra do Senhor. Diz aqui no tópico 2.1, Francisco, o reconhecimento e a confissão do pecado. Quando é que isso acontece em nossas vidas? Vamos ver aqui. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões, não é isso? E o meu pecado está sempre diante de mim. Está em Salmo 51,
e o verso 3. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência, era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo o seu espírito. Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém irá se arrepender se não reconhecer que errou. Atualmente, a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Muito se busca o Deus da prosperidade, mas pouco o Deus que conduz ao arrependimento. Isso está dizendo com a igreja atual. A igreja atual. Muitos perdemos a sensibilidade espiritual. E o ato de pecar, o ato de errar, para ele é uma coisa normal. Ele está firmado em algo que muitos dizem, que a carne é fraca, e continua errando, mas por quê? Não querem se arrepender, perderam, pastor Jaelson, a sensibilidade espiritual. Francisco, o pastor Jaelson, fica à vontade para tecer comentário sobre esse tópico. Interessante como o pastor Aloysio falou, e por perder essa sensibilidade espiritual, essa pessoa ela não tem a possibilidade de reconhecer o seu pecado, porque se esfriou. Então, como aqui a lição está dizendo, muitos vêm buscar o Deus da prosperidade, né, ao invés de buscar o Deus, né, que conduz ao arrependimento. Nós olhamos para o Salmo 51, que está na lição 2, está me dizendo: lava-me inteiramente da minha iniquidade. O que é iniquidade, né? Iniquidade eu vejo que é um pecado que já virou comum na vida de alguém. Suponhamos o pecado da mentira, porque tem gente que só vive mentindo, está dentro da igreja, às vezes tem cargo, tem tudo, não é pessoas que vivem mentindo. Aquele pecado de iniquidade vem perdurando. Outros é o pecado da calúnia que vai vir trazendo, e parece que é normal. É um pecado que está na vida da pessoa, que para ele é normal, aquilo dali não faz problema nenhum, não vai fazer diferença. Mas pecado é pecado, e Davi está dizendo: lava-me inteiramente da minha iniquidade e purifica-me dos meus pecados. Irmão Francisco, dentro daquilo que eu fiz aqui, tem aqui uma parte aqui, vou perguntar, olha aqui, meu irmão, nos faça um comentário aqui, Francisco. As pessoas têm se acostumado a viver em pecado, ainda que dentro da igreja. Como isso, Francisco? É possível. Tem a palavra que nos fala, nos corrige, tem a presença do Espírito Santo de Deus, mas não dá para entender, Francisco. O pastor Jaelson, logo no início, ele nos falou algo que reflete sobre o atual momento, que é o isolamento social, estar em casa, não poder vir à igreja, esfriamento. E aí eu venho no tópico primeiro, pastor, no capítulo 1 dessa lição, que diz assim, o seguinte: mostra também que o pecado de Davi conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. E aí o senhor pergunta: mas as pessoas dentro da igreja têm isso? Elas têm isso, sim. Elas têm isso. Não é o fato de eu ir à igreja que vai me santificar ou me dar forças espirituais. Não. Estar dentro de uma igreja vai possibilitar eu mostrar que eu estou maduro espiritual. O fato de me amadurecer está lá fora, está na minha
casa, no meu trabalho, no meu dia a dia. Fato é que esse momento, ou essa situação, faz com que Davi diga lá no verso 12: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Davi perdeu esse gosto, Davi perdeu essa alegria de estar na casa de Deus. de ser uma pessoa, sabe, salva. Davi perdeu isso. Muitos de nós também já perderam há tempos isso. E estando todos os dias na casa de Deus. Não é o fato de vir à igreja, mas ser na igreja fora do tempo. Então alguns vêm tipo por uma obrigação, eu vou, porque senão o pastor vai ficar me ligando, senão o pastor vai sentir falta, então eu vou lá. Sabe qual é o problema? O que eu vejo, uma visão particular minha. Hoje a pessoa, ela resolve vir à igreja por ser um compromisso social. Eu vou fazer o que domingo à noite? O que eu vou fazer? Eu não tenho para onde ir domingo à noite, porque segunda de manhã eu tenho que acordar cedo para as minhas obrigações. Então eu vou na igreja. Então, Se tornou uma obrigação. Então, diante do que os irmãos falaram, eu estou pensando aqui que durante esse período que nós estamos passando, muitos estão esfriando espiritualmente, muitos estão fazendo, no caso igual Davi, olhando para outras janelas. Pastor, eu acho que o termo não seria nem olhar outras janelas, é estarem já em outro caminho. Porque veja só, olhar é uma coisa, olhar é o desejo. Agora, a pessoa está na igreja e ela está fria ou está morta espiritualmente, não está mais na igreja, segundo o que o próprio Cristo nos ensina, aquilo que sobe ao nosso coração. Se já subiu o nosso coração, subiu já a vontade, o desejo de algo, então já está fora do caminho há tempo. É o que aconteceu com Sansão. Exato. Sansão não caiu quando ele estava com Dalila. Não, ele já tinha caído lá atrás, quando ele foi tocar no leão gordo. Dalila foi uma consequência. Uma consequência. Então, quer dizer, nesse tempo que nós estamos vivendo, nessa pandemia, só vai ficar para trás aqueles que já estavam para trás. Exato. Mas eu vejo que nesse tempo de pandemia, pastor, eu vejo que muitos vão sair dessa fase fortalecidos, porque sabe que o tempo está próximo, sabe que é cumprimento da palavra de Deus. Então eu acredito que os que vão parar, é aqueles que já estavam parados, estavam frios. Sabe que lançaram uma pesquisa recente sobre esse momento, né? Uma pesquisa voltada para o povo protestante, para o povo evangélico. O primeiro quesito é: qual seria o nível de felicidade da pessoa em voltar a cultuar? Foi altíssimo. Foi altíssimo. E o resultado dessa pesquisa foi que, quando voltarem os cultos, as igrejas voltarão a ficar cheias, ou estarão cheias, aquelas que até então não estavam. Mas eu vejo uma preocupação nessa pesquisa, porque às vezes ela é superficial. A pessoa ela fala isso naquele primeiro momento. Eu quero voltar para a igreja, eu quero estar na igreja. Inclusive hoje temos um problema muito. Está nos ajudando, que a internet está nos fortalecendo ainda mais a obra do Senhor, a palavra do Senhor, mas porém ela está tornando o homem mais vaidoso, né? Então a minha preocupação é: será que quando essa pessoa voltar na igreja, será que não é só para fazer aquele registro? Eu voltei a cultuar, eu voltei a estar com os meus irmãos. E ele lança na internet, olha, nossa, realmente a pessoa é uma pessoa viva espiritualmente, a pessoa está cheia da presença do Espírito Santo. Mas será que não é só superficial? Passando esse primeiro momento, as coisas não voltariam a ser como eram. Porque a gente sabe que existe essa dificuldade. A grande preocupação do ministério local, no caso, nós aqui estamos, no caso, o pastor da igreja, os irmãos obreiros que nos ladeiam, como será o novo recomeço? Que tipo de situação nós vamos vivenciar e viver? Isso tem nos preocupado. Como a igreja vai voltar? Aí me traz aqui aquela palavrinha, a sensibilidade espiritual de cada um.
como está nesse momento. Hoje nós temos o recurso eletrônico que nos permite estarmos adentrando em muitos lares, alcançando muitas famílias. E quantos estão sensivelmente espiritual sadio, que está nos acompanhando, que está nos interagindo. Esses são os sensivelmente espiritual sadios. Mas quantos estão ao inverso? Não estão nem aí. Eu espero que quando eu retornar, que nós retornamos com um povo mais vivo. Essa é a minha esperança, né? Porque aqueles que estão firmados na palavra, esses daí não vão titubear. Esses daí não vão errar. Agora eu espero que aqueles que estavam fracos na presença de Deus, que o Espírito Santo venha levantar eles, que venha despertar, porque nós estamos parados nos cultos, mas o Espírito Santo, ele continua trabalhando. O Espírito Santo, ele não para, ele está trabalhando e movendo os corações. Então eu quero crer que quando a gente retornar, que é a esperança que eu tenho, que nós voltamos com o povo mais fortalecido. Por favor, pastor Gelson, faça para nós a leitura do 2:2, a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei, e fiz que a meus olhos parece mal. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. O pecado não confessado afasta o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não crente longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando as limitações dos homens e perdoando. Então nós vemos aqui, gente, que o único recurso de ser restaurado espiritualmente é confessando o pecado. Se a gente confessa o pecado, Jesus é poderoso para nos perdoar. Agora, o pecado prazeroso, ele vai nos distanciar de Deus. Ele vai nos distanciar de Deus. E o pecado, ele é caro. O pecado, ele é caro. Quanto é que você não paga pelo pecado uma noite inteira em uma boate? Ele é caro. Quanto é que você não paga 4 dias de camarote no carnaval? Ele é caro. Quanto é que você não paga para participar de uma final, de um campeonato dentro desses estádios? O pecado, ele é caro. Não é verdade? Agora, o que você paga para vir para a igreja? Eu vejo isso, pastor Gerson, como aquela ilustração da dieta, né? Um bolo de chocolate é prazeroso comer, né? Ninguém gosta de comer cenoura, chuchu, beterraba. Embora seja uma coisa muito saudável, ela não é bem vista, né? Bem vista é aquela torta, aquele bolo, aquelas coisas que enchem nossos paladares, né? É como o pecado não é gostoso. Difícil é a santificação, difícil é você falar não, difícil é ser como José, né? José, diante de uma mulher exuberante, falou não. Davi não. Davi, ao ver uma mulher exuberante, disse sim. Exemplo de José. É um exemplo maravilhoso. E pelo que nós lemos, José era um homem formoso. Não era qualquer, ele era formoso também. E aí a gente entende que a renúncia, ela é mais envolvida no nosso caráter do que na nossa santificação. Se a gente tem um caráter, se a gente é enraizado, se nós somos realmente aquilo que às vezes falamos
nos cultos, vamos falar não ao pecado. Exatamente. Tem um texto aqui, irmãos, diz assim: da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o cristão longe do Senhor, então nós temos que ter em mente uma coisa: o não crente, ele tem prazer em fazer aquilo. E nós, como cristãos, nós temos o prazer de não fazer aquilo. No caso do Daniel, Na contramão. Lá fora, ele tem o prazer de errar. Aqui não. Nós temos o prazer de não errar para estarmos agradando o Senhor. Daniel olhou para o banquete do rei e ele disse não. Né? E é isso que nós vemos todos os dias, quantos banquetes que nos vêm. E você precisa dizer não. Né? Por quê? Porque há caminhos para o homem que parece ser bom, mas no final é forte, é ruim. Né? Então o pecado ele parece ser bom até certo momento. Porque depois que você comete o pecado, o arrependimento vai bater em você e você vai ver que era ruim, que não valeu a pena você ter feito aquilo, mas você já fez. Mas antes de fazer, o Espírito Santo já te indicou que não era para ter feito. Uma certa ocasião, eu vi uma ilustração que usou a figura do lobo e da sua presa, ao qual ele caçou. Durante a noite ele caçou, se alimentou, ninguém viu a sua ação, só que no amanhecer estava o rastro de sangue da vítima que ele acabou. Então o pecado é assim: vai ficar o rastro, vai ficar as marcas. Por favor, Francisco, leia para nós o tópico 2.3. O perdão não aniquila as consequências, gente. Vamos ver, gente? 2:3. É interessante isso, né? A pessoa peca, ela pede perdão a Deus e Deus dá o perdão e ela acha que está tudo certo, né? Ela acha que, está tudo resolvido, ela acha que o sangue deixado aí pelo lobo não será visto, ele que comete o pecado acha que a gravidez não vai mostrar uma barriga saliente, e acha que o pecado cometido não trará maiores preocupações. Um equívoco, né? Um grande erro da nossa parte no geral. Né? Nós somos falhos e pecadores, estamos todos nós sujeitos aí aos erros. Devemos analisar antes de cometer o erro se vale a pena cometer esse erro. Porque às vezes o preço por ter cometido é muito alto e acaba nos dando um prejuízo enorme aí para a nossa vida. Diz o seguinte: embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. 2 pontos devem ser observados. Primeiro, o perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. E o segundo, mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso permanente vigilância e oração. Eu ouvi aqui, pastor, sobre esse tópico, eu fiz uma observação. Deixa eu só encontrar aqui. Só um minutinho. A primeira consequência do pecado, que foi cometida pelo rei Davi, está escrito em 1 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12 em diante. Lá no verso 14 e 18, a gente vai ver que a criança ficou doente e morreu. Betseba ficou doente, no verso 15 de 2 Samuel, capítulo 12. E Davi fica visivelmente triste e abatido, segundo os versos 16, 17 e 22. E aí, fazendo um paralelo com o Salmo 51, que é o Salmo cristão, a gente vai ver o seguinte:
Quando o filho do pecado, o fruto do pecado adoece e morre, Davi reconhece, mesmo sendo triste para ele, a justiça de Deus. Está lá em Salmo 51:4, que diz: contra ti somente pequei, e fiz o que é mal diante de teus olhos, de modo que és justo quando falas e puro quando julgas. Ou seja, Davi entendeu que a morte do seu filho foi um julgamento de Deus. E ele fala: olha, embora eu tenha perdido, embora o meu filho tenha sido morto, eu acredito que o Senhor é justo quando julga. Quando Betseba ficou doente, lá no verso 15 de 2 Samuel capítulo 12, lá no Salmo 51:3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi via Betseba, Davi sentia o que ela estava sentindo, Davi entendia que aquele momento que ela estava vivendo era por causa da desobediência. E aí ele fala: Senhor, eu conheço as minhas transgressões, eu entendo que esse momento é causa do nosso pecado. E quando ele fica abatido, está registrado em 2 Samuel, capítulo 12, versos 16, 17 e 22, a gente entende melhor o que está escrito em Salmo 51:15, que diz: abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Davi estava visivelmente triste, ele não conseguia cantar, ele não conseguia mais orar. O fato é que os seus amigos, ao perceber a situação, ficam preocupados. Poxa, como é que a gente vai falar para Davi que o filho morreu? Olha a situação que ele está. Mas quando ele ouve essa situação, sepulta a criança, ele vai, toma um banho, se cura, se prepara e adora o Senhor. Então a gente vê, no verso 15: abre, ó Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ou seja, vê visivelmente que ele não tinha mais ânimo para cantar. Aí retrata essa situação que está aí na maravilha, né, de Davi é ele saber que Deus é justo, mesmo ele passando por aquela situação de perder o filho, mas ele confessa que Deus ele é justo, reconhece o que ele está passando, que foi o que ele fez lá atrás. Eu já ouvi os irmãos também, quem está ouvindo já viu, muitas pessoas muitas das vezes falam: mas eu estou passando por certa situação, mas eu não mereço, meu Deus, eu não mereço isso. Será que está dizendo para Deus: Deus, o Senhor não é justo? Porque qualquer coisa que nós passar nessa vida, Deus é justo, né? Deus é justo em todas as situações. O que eu vejo aqui, irmão, diante do que Francisco expôs para nós, nós já temos falado, é que Davi, irmãos, não ficou revoltado com Deus. Davi não deixou de louvar o Senhor. No caso, não foi embora da igreja. Davi simplesmente reconheceu o seu erro, estava consciente de tudo que estava acontecendo e chegou à conclusão: não, o culpado sou eu. Deus não tem culpa de nada. A questão é: eu errei, Deus não tem culpa, eu me arrependi e vou continuar tocando a minha vida, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. O que acontece hoje no nosso dia, meus irmãos, é: a pessoa erra, a pessoa peca, primeira coisa que ele faz, deixa de servir o Senhor. E a culpa não é dele, a culpa é da igreja. Não, a culpa já é. Ele fala, né? A culpa é da igreja. A culpa, além de ele falar que é da igreja, mas para ele não falar que é Deus, ele põe a culpa em A, B e C. Só que ele não assume a sua responsabilidade como errante e procura viver uma nova vida. É aquela questão, por exemplo. Diz aqui que o perdão, Francisco, não vai aniquilar as consequências. Tem certos pecados que as pessoas cometem, que nós cometemos, nós vamos ter que viver e conviver com aquela sequela, mas servindo ao Senhor, porque foi a consequência do erro que Davi cometeu
que trouxe à sua casa tudo aquilo. O filho morre, a mulher adoece, a espada ajuda no seu reino, mas Deus não foi culpado. Então, nós, antes de pecar, antes de errar, pense nas consequências que isso vai trazer. Se o pastor permitir, eu gostaria de fazer esse registro. Sim, para os nossos irmãos que estão em casa, né? Para compreender melhor essa situação. Pastor Geraldo, a pessoa peca, a pessoa erra, não reconhece, culpa terceiros, sai da presença de Deus. E quando é questionado lá fora, fala, foi por causa do pastor, foi por causa da irmã, foi por causa do irmão, foi por causa de todo mundo, menos ele próprio. Nesse caso, segundo a Escritura, quem deveria ficar chateado era Deus. Quem deveria ficar chateado era Deus. E aí eu faço esse devido registro. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, se o pastor permitir, alguns versos, está escrito assim: depois que Natan chega até a presença do rei, fala e o aponta como o malfeitor da situação. Deus diz através de Natan: então disse Natan a Davi: tu és este homem, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor e as suas mulheres de teu senhor em teus braços, também te dei a nação de Israel e de Judá. Se isto fosse pouco, te acrescentaria muito mais. Olha que Deus fala através do profeta. Olha, te dei tudo isso, mas se você achasse ainda que tudo isso fosse pouco, eu iria te dar mais. Aí vem aqui: por que desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o mal diante de seus olhos? A Urias, o Heteu, mataste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher. A ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Ou seja, sabemos que Urias morreu em uma batalha, mas sabemos que covardemente o exército recuou e ele ficou sozinho. E aí veio os amonitas e o matou. Mas Deus imputa esse crime a Davi. Sim, porque a ordem foi recuar e deixar o cara lá na frente. Aí diz o seguinte: agora, portanto, a espada jamais se apartará da tua família, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Em outras palavras, você fez o mal? Tá bom, eu estou te perdoando, você não terá que morrer. Porque segundo a lei, eu faço esse registro, vai ter que morrer. Está escrito, deixa eu ver, eu fiz esse ponto também, pastor Deus. É um crime gravíssimo. Pode ser apedrejado. É um crime gravíssimo. Eu fiz aqui o registro da lei, né? Sim, está lá na lei. E Davi tinha essa consciência. Está em Levíticos 14, para os irmãos que queiram aí acompanhar. Levíticos 14, vamos dar uma olhada lá, só para a gente compreender melhor essa situação do rei diante do profeta e essa consequência aí que caiu sobre sua vida. Levíticos 14, vamos ler apenas alguns versos. O primeiro verso é o verso 2. Esta será a lei do leproso. Não, aqui é da lei da purificação, não seria esse verso. Enfim, daqui a pouco quando o pastor fala, eu vou procurando a referência, pastor. Sim, pastor. Dentro dessa referência que o irmão está procurando, nós transportamos lá para o Novo Testamento, quando aquela mulher foi pega no próprio ato de adultério. Até então, os seus acusadores usavam o quê? A lei. A lei. Justamente essa lei para... Aqui, está aqui, achei. Em Deuteronômio, Deuteronômio 22, para você que tem em casa, Deuteronômio 22, verso 22. A mesma lei que aqueles homens, fariseus, saduceus, usaram para condenar aquela mulher diante de Cristo, foi a mesma lei que seria aplicada sobre Davi.
A mesma lei. Para que vocês que estão em casa, Deuteronômio, capítulo 22, verso 22. Diz o seguinte: se um homem for achado deitado com uma mulher casada, ambos serão mortos. O homem que se deitar com uma mulher e a mulher, assim extirpará o mal de Israel. Ou seja, foi a mesma lei. A lei sobre o rei, embora ele fosse rei, embora ele tivesse autoridade, mas a sua autoridade não estava acima da autoridade de Deus. Foi julgado e achado em falta. Então o profeta foi levar a morte, mas Deus falou: peraí, eu te dei tanta coisa, né? Fiz tanto bem por você, e mesmo assim, se isso fosse pouco, eu te daria muito mais. Mesmo assim, você não atentou as minhas palavras e resolveu fazer o que você fez. Tudo bem, eu não vou te matar, porque na lei me dá esse parâmetro. Mas com o mal, a espada não se apartará da sua casa. Ou seja, você terá que engolir todas as consequências. Então, Francisco, Deus não permite algo, mas o outro algo, Deus falou: isso aqui tem que passar. O que é interessante, irmãos, é que as consequências. E ele passou por muitas. Além do que foi falado, né, da morte do filho, da saúde da sua esposa, dentro do seu próprio estado, né, emocional, teve um problema com o Absalão. Absalão causou em muitos males e vergonhas. Né? Mas aí quem fala, Francisco, que a espada não ia sair dentro da sua casa. Exato. Já apontando para o seu filho. O que fizemos? Vamos aqui então, estamos chegando para o término. Por favor, Gerson, lê para nós aí o tópico 3, os pedidos do salmista. O pecado não trouxe apenas consequência externa a Davi, mas também interna. A sua intimidade com Deus foi afetada. A sua alma foi tomada por angústia. E nesse sentido ele expressa no Salmo 51 vários pedidos a Deus. Vamos ver, Francisco, qual foi aqui os pedidos? Do 3, por favor. Conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio da sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser externos e internos. Davi os enfrentou em sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus próprios pecados. Não consultando o Senhor se deveria agir ou não daquela forma. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Todavia desprezou o caminho correto, aconselhar-se com o Criador. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado, quando ele bate a porta. Só uma ressalva nesse primeiro tópico aqui, do 3.1. A gente viu lá atrás, em outras lições, e está registrado aí nos vídeos, que Davi ele tinha 3 atributos, né? Ele era rei, profeta e sacerdote. Davi ele tinha essa sensibilidade, ele ouvia, ele sentia e compreendia essas coisas espirituais, mas nesse instante ele deixou tudo de lado. Ele deixou de lado, ele não soube lidar com isso. Por isso que fala aqui, há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas. Ele não soube lidar com os seus próprios problemas, mesmo sendo homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo rei, mesmo sendo profeta, mesmo sendo sacerdote. Aconteceu um momento em sua vida que ele não soube lidar com isso, e aí teve vários problemas, inclusive relatado, externos, que é o que nós comentávamos, e internos, dentro dele. Essa tristeza profunda, essa perda da alegria da salvação, essa insatisfação pessoal, esse contrito, essa tristeza que
que alongou-se por Porque há diversos significados para a palavra sabedoria. Entre eles, a capacidade de lidar com os problemas, que podem ser externos e externos. Davi os enfrentou na sua caminhada. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, sagrou-se vencedor. No entanto, faltou-lhe sabedoria para lidar com seus pecados residentes, não consultando o Senhor. Aí eu vejo aqui, Gerson, Deus, mesmo ele errando, falhando, Deus nunca se afastou dele. Deus sempre queria aconselhar ele. Por favor, Gerson, nos fale a respeito. Porque nós vemos que Davi, a própria Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por mais que ele errava, mas ele se arrependia diante de Deus. E por mais que ele pagasse pelo preço dos seus pecados, as consequências que vinham, ele estava sempre se voltando para Deus, se arrependendo, buscando de Deus. Lá quando ele fala assim, eu criei em mim um coração puro, um espírito reto. Ele está dizendo para Deus, Deus, em outras palavras, eu não posso viver errando. Nos dias de hoje isso acontece na minha vida, na vida de cada um dos irmãos. Senhor, eu preciso ser melhor na tua presença, então cria em mim um coração puro, cria em mim um espírito reto. E aí Deus está sempre pronto, porque Deus nunca deixou Davi e Deus nunca vai deixar abandonar nós. Então eu vejo essa qualidade em Davi. Ele tinha um coração voltado para Deus. E mesmo Deus dando sabedoria para ele, olha que coisa interessante, né? Que nos chama a atenção. E mesmo Deus dando sabedoria, irmão Francisco, mas ele falhava. Então, em algumas áreas, Deus dá tanta sabedoria para nós, mas nós falhamos em outras áreas. Você não vê Salomão? Para que um homem mais sábio que Salomão? Mas nós vemos onde ele falhou no fim da sua carreira. Então, olha a sabedoria. Deu uma sabedoria em uma área, mas falhava em outra. Então, a área que eu às vezes falho, o meu irmão não falha. E às vezes a área que ele falha, eu não falho. Então, o importante é nós ter um coração voltado para Deus. Então, Gerson, podemos ter sabedoria, mas se nós não tivermos prudência, Francisco, essa sabedoria é inválida. Com certeza. Com certeza. Porque nós entendemos que existe o ataque e existe a defesa. Existe a espada e existe o escudo. Não posso ir para uma guerra, para uma batalha apenas com um escudo. Eu não posso só me defender. E também não posso ir apenas com a espada. Eu não posso só atacar. Porque se eu fizer isso, eu vou estar em estado de vulnerável. Assim é o cristão diante de Deus. Se ele não tiver a vigilância, a prudência unida num único propósito, não faz sentido. Ele vai morrer. Ele vai perecer. Aquela coisa, né? Eu sou homem de oração, eu sou homem de monte. Tem muito disso, né? Tem muito disso. Sou homem de Deus. Mas espera aí, se ele só viver em monte, se ele só viver enfocado na oração, ele vai pecar. Porque a palavra não ensina isso. E também o inverso. Não adianta também ficar só focado na palavra e deixar a oração de lado. Os dois têm que entrar em comum acordo, seguir juntos, de mãos dadas até o fim. A oração e a palavra. Ele está sempre junto, né? Exato. Porque se ele viver só em oração e não buscar sabedoria na palavra, ele vai virar um crente fanático. Exato. E o crente fanático é aquele crente que ele vai fazer uma visita no lar, ele vê demônio atrás de geladeira, ele vê demônio dentro de guarda-roupa, ele vê demônio em tudo quanto é canto. Menos na vida dele. Menos na vida dele. E se ele for um crente também que não ora, que não busca Deus em oração e vive só dentro da Bíblia, ele vai ser um crente intelectual. Nunca vai ter aquela experiência com Deus. Vai ser superficial, isso mesmo. Ele vai ser como Jó. Vai ser como Jó. Ele ouvia falar de Deus, mas nunca entendeu quem é Deus ou os seus propósitos. Então você tem que ter sabedoria, você tem que ter oração, consagração, jejum,
E você tem que ter a sabedoria da palavra. Você está preparado e você sai do estágio de menino. Porque a nossa caminhada na igreja, a nossa caminhada espiritual, ela vai de degrau em degrau. Você olha que quando a Bíblia fala que quando olhava para Elias, falava, ali vai o homem de Deus. Olhava para Eliseu e falava, olha, meu esposo, quem está passando aí é um santo homem de Deus. Mas quando olhava para Geazi, é um moço de Eliseu. Então, precisa sair do estágio de menino para o moço e para se tornar um homem ou mulher de Deus. Então, é estágios da Bíblia que você tem que ir subindo. Porque nós vemos crente de 30, 40 anos, se não der uma saudação para ele, vou sair do evangelho, vou sair da igreja, vou para outro ministério. Se eu não tomar conta de tal grupo, não está me valorizando, eu vou para outro lugar. Menino, porque quem está firme mesmo, que já chegou no estágio na presença de Deus, ele não está preocupado se vai cantar, se vai pregar, senão ele quer saber de vir para adorar, porque o nome está escrito no livro da vida. Pastor, se permite, assim, só pegando aqui o gancho aqui, pegando essa parte que o pastor Gelson nos fala, isso é tão profundo e tão preocupante. As pessoas falam, eu estou na igreja, e se não me der tal oportunidade, ou tal cargo, eu vou sair dessa igreja porque eu vou para outra. E vai encontrar, certo? Porque tem pastores que pensam dessa forma, eu vou trazer o camarada para cá, colocar ele no carro, para ele ficar, eu vou dando oportunidade para ele crescer, para ele continuar na nossa igreja. Mas a partir do momento que ele é cortado, ele pula fora. Nós esquecemos que o maior chamado e o maior púlpito para nos apresentarmos está lá fora. Esquecemos, pastores. Pregar dentro de uma igreja para um povo convertido, lavado e remido é muito fácil. O problema está lá fora. Nós esquecemos, ou em muitas Bíblias já foi até rasgado, São Marcos 16. Porque a maior seara está lá fora. Deixamos de ir lá fora para ficarmos acomodados dentro, achando que estamos fazendo a obra. Sendo que o nosso trabalho é trazer os perdidos para dentro, né, dos verdes pastos. Eu passei um momento, quando eu estava dirigindo uma congregação, e o nosso diácono, ele me imprensou. E ele me imprensou e falou para mim que se eu não levantasse ele a presbítero na próxima Santa Ceia, que ele ia sair do ministério, que ele ia pedir a carta. Eu conversei com ele, eu falei, não, tá bom, irmão, na Santa Ceia a gente resolve isso. E na Santa Ceia eu resolvi. Antes da Santa Ceia, a carta dele já estava feita para ele ir embora. Quando terminou a Santa Ceia, eu falei, você me ungiu a presbítero, eu vou embora. Eu falei, está aqui sua carta, pode ir. E o que ele quer a carta? Você entendeu? Então tem gente que está dentro da igreja que é cargo, não sai do estágio de menino. Então eu falei, não, pode ir, porque para mim ele já tinha ido. Para mim, para Deus ele já tinha ido. Então não adianta. E ficar dentro da igreja, pode ir para outro ministério. Vamos aqui então, irmãos. 3:2. Purifica-me com isopo. Vamos ver a definição dessa palavrinha, isopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com isopo. Salmo 51, verso 7. Davi queria ter a certeza de estar completamente purificado. O isopo é um arbusto aromático com cacho de flores amareladas que crescia nas feiras da rocha. Era usado na cerimônia de purificação, segundo Levítico 14:51 e 52. Outra passagem relacionada com o isopo ocorre quando os israelitas, para que os seus filhos escapassem da morte dos primogênitos do Egito, molharam um feixe de isopo no sangue de um cordeiro sem defeito, morto naquele dia, e besuntaram o alto e as laterais da porta de suas casas. Êxodo 12:22. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto queria ser completamente restaurado pelo Senhor. Os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo. 1 João 1:7. É por isso que o sangue de Cristo é chamado sangue da expiação, segundo Hebreus capítulo 12, verso 24. Hoje nós não precisamos mais passar
por essa cerimônia ou por esse quesito. Por que, Francisco? Por causa de nosso Senhor, né? João, no seu evangelho, lá no primeiro capítulo, diz que João Batista, quando pregava, falava: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ao morrer, né, ao ser condenado à cruz, ele cumpre o maior ato salvífico do planeta, e através do seu sangue, hoje nós temos o perdão de Deus. É interessante falar aqui dois pontos, pastor, em relação a Davi, nesse tópico. Quando ele fala, purifica-me com isopo. A gente vai ver, o primeiro ponto, ele se considera como um leproso, segundo Levíticos, capítulo 14. A purificação com isopo era para limpar os leprosos, né? Então ele se considera um leproso diante do seu pecado. O negócio era tão feio na cabeça dele que ele falou: olha, eu estou me sentindo como leproso. E o segundo ponto é quando o povo sai do Egito. Melhor, ainda no Egito, pega lá o sangue, põe nos umbrais das portas para proteger do anjo da morte. Então Davi, ele faz, quando ele fala purifica-me com isopo, ele faz a seguinte análise, pastores: estou sujo como leproso, e se não for a proteção de Deus, eu vou morrer. Essa talvez tenha sido a leitura dele, né? Purifica-me com isopo e ficarei branco como a neve. Então ele se considera como leproso e tem a certeza que se ele não tiver a proteção de Deus, ele irá morrer. Pastor Gelson, diante do nosso irmão Francisco falou, ele fez aqui uma pergunta para o Senhor. Hoje não temos mais o isopo. Temos o sangue de Cristo que nos dá essa condição de sermos limpos. Por que muitos, Jefferson, não tem essa conscientização de pedir para Deus a questão da purificação completamente? Olha que Davi tinha consciência do seu pecado. E essa questão dessa responsabilidade que ele tinha do seu pecado, quando sabia que tinha pecado, ele pediu ao Senhor. Por que hoje muitos não agem assim, preferem esconder, já tendo algo tão maravilhoso que é o sangue de Cristo, a confissão, para ter lavado, purificado? Por que isso? E o interessante é que no tempo de Davi os pecados não eram perdoados, né? Os pecados ia tudo para a arca, era coberto com sangue, e o sangue que falava mais alto era o sangue de Abel, ao ponto de no 51:9 ele vem dizer: esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele está dizendo, então quer dizer que ele está dizendo para Deus: Senhor, esconde o teu rosto dos meus pecados. Ele está dizendo para Deus: Senhor, não olhe para os meus pecados. Não, Davi está dizendo: Senhor, coloca os meus pecados na arca, na aliança, embaixo do sangue, esconde ele, porque ele não era perdoado. Então era mais difícil ainda para eles, porque o pecado não era perdoado. Você vê que o pecado daquela mulher que foi pega em ato de adultério, o próprio Jesus olhou para eles, falou: quem não tem pecado, atira a primeira pedra, porque todos eles têm um pecado, né? Agora, o privilégio que nós temos hoje é que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Então a oportunidade que nós temos hoje, irmão Francisco, é bem melhor do que a que era na época da lei, né? E mesmo assim, muitos não querem se quebrar diante de Deus, né? E falar: Senhor, perdoa os meus pecados, né? Porque as pessoas querem que Deus perdoa, mas eles não perdoam. Aí o ser humano não quer perdoar o próximo. Você vê que tem pessoas na igreja que não conversa com A, não se dá com B, né? Por causa de quê? Não perdoa. E dentro da igreja nós lidamos com seres humanos. Eu posso ter alguma divergência com meu irmão e não concordar em algumas coisas, né? Mas por isso pode deixar se tornar um pecado entre nós, né? Então eu vejo, pastor, que nos dias de hoje muitos não querem se humilhar. Porque se eu errar contra o Senhor, e eu chegar diante do Senhor e falar: pastor Luiz, ó, eu errei, eu pequei, me perdoa. Para muitos isso é humilhação,
Isso é humilhação, e no fato não é uma exaltação, né? É você dizendo, olha, para o mesmo céu que você vai, eu quero ir. Então, eu quero viver em paz, me perdoa. Isso Davi fazia, né? E nós precisamos ver isso nos dias de hoje. Irmãos, isso só acontece, irmãos, quando nós estamos sensivelmente, espiritualmente sadios. Porque essa sensibilidade Davi tinha, mesmo errando, ele falou: preciso falar, eu preciso confessar. O que falta hoje é essa questão da sensibilidade, da responsabilidade como cristão, de dizer: não, eu errei, e vou pedir perdão a Deus, primeiramente, e aquele que me fez tal situação. Então, se isso é para nós, para finalizarmos aqui, a alegria da tua salvação. Há duas expressões fundamentais no verso 12: alegria e salvação. Davi está em um estado de angústia profunda e sentindo-se preso em decorrência do seu pecado. Duas lições aprendemos aqui. A primeira: o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. Segundo, o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. A alegria na proveitosa proximidade de Deus é o verdadeiro poder motivador do novo estilo de vida que o poeta vislumbra aqui: a salvação. Aqui não se trata simplesmente de perdão, mas das bênçãos que seguem. O pastor Nelson atrás havia mencionado Romanos capítulo 8. Foi isso mesmo? Dá para ler de novo? Só para a gente compreender melhor isso. Foi Romanos 8, 13. A gente vai entender o que esse tópico é isso. Porque se vivermos conforme a carne, morreremos, mas se pelo Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. Ou seja, o pecado nos leva à morte e a santificação nos leva à vida através dos ensinamentos de Paulo. É o que o tópico nos mostra. E devido àquela consequência, né, aquela situação que Davi estava vivendo, ele foi conduzido à tristeza e possivelmente à morte, seja ela espiritual ou física. Mas ele buscou em Deus a restauração dessa alegria. Ele buscou em Deus a restauração de sua vida e teve. No versículo 12, né, que ele vem falando assim: restaura a mim a alegria da tua salvação. Então olha o que o pecado leva. Leva a uma tristeza, leva ao esfriamento, leva a você não ter vontade de vir para a igreja, leva a você não ter vontade de participar dos cultos, não é verdade? Então aí ele vem dizendo: e sustenta-me com um espírito pronto para servir. Então nós vemos que o gozo da salvação tinha sido tirado por causa do pecado, mas depois que o pecado é perdoado, o gozo da salvação foi restaurado. Irmãos, mas por que, os irmãos também que nos acompanham, por que Davi, diante da convicção do seu pecado, sabendo que Deus havia de perdoar, por que Davi não pediu riqueza? Por que Davi não pediu para Deus aumentar o seu poderio bélico de guerra? Por que Davi não pediu para conquistar outros povos? Ele pediu algo tão assim, de momento, naquela condição que ele tinha de recomeço. Ele pede para Deus não retirar dele o seu espírito e tornar a ele a alegria da salvação. Tinha tantas coisas para ele pedir: aumentar o seu reino, aumentar suas terras, aumentar o seu poderio bélico de guerra. Ele foi pedir justamente algo: não retire de mim o teu Espírito Santo e torna a alegria da tua salvação. Pastor, uma que Davi é um homem guerreiro. Se fosse para conquistar território, ele faria pelas suas próprias mãos, como nós sabemos que ele fez, né? A lugar que ele construiu, o poder que ele tinha em persuadir guerreiros a estar ao lado dele. Então, isso ele deixou de lado, porque ele conseguiria com suas próprias forças. Riqueza, também conseguiria.
Porque a partir do momento que eu conquisto novas terras, novos reinos, eu vou ter os espólios, então eu vou ficar rico, eu serei rico. Só que a presença de Deus, ela está muito além das capacidades dele. É uma coisa que não estava em seu domínio ou em seu alcance, dependia só de Deus. Era algo que ninguém podia fazer, pegando o gancho do nosso irmão Francisco, que ele quis dizer isso. O que ele poderia fazer, ele tinha na mão dele. Agora, o que ele não poderia era ter a presença de Deus pelas suas próprias mãos. Ele dependia de Deus, então ele buscava de Deus aquilo que ele não conseguia. Aquilo que ele não conseguia. E ele bem sabia, porque ele vem dizendo aqui, no 17, o sacrifício aceitável a Deus são os espíritos quebrantados. A um coração humilhado e contrito, ó Deus, tu não despreza. Então ele sempre se humilhava, coração contrito, ele sabia que Deus não desprezava. E como o irmão Francisco falou, ele sendo homem de guerra, ele conquistava tudo. Privilégio de quem teve foi Salomão, porque depois que Davi passa o reinado para Salomão, Salomão viveu um período de paz. Mas por que? O povo tinha medo de encarar Salomão? Não tinha mais inimigo. Davi já tinha conquistado, já tinha destruído tudo e entregou um reino de paz para Salomão. Amém. Então, meus irmãos, diante do que nós aprendemos hoje aqui, Davi pecou, arrependeu, Deus lhe concedeu o perdão, Davi teve a sua vida material restaurada, sim, tinha sequelas do seu ato, da sua transgressão, mas no final nós vemos aqui Davi preocupado tão somente com uma coisa: passei pelo período difícil, Deus me perdoou, agora Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação, cria em mim um espírito reto e me ajude a findar os meus dias na tua presença. Por mais que passamos dificuldade, por mais que passamos um momento difícil, nós nunca deveremos perder a alegria da nossa salvação. Mesmo vivendo nesse momento de restrição, nós temos que ter dentro de nós a alegria de estar servindo ao Senhor, que esse período vai passar e nós vamos juntos estar nos congregando, louvando e glorificando ao Senhor. E diz aqui a conclusão: o Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da relevância do arrependimento e da busca da restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependido. Deus está pronto, Francisco, a nos restaurar, mas Deus quer ver dentro de cada um de nós o verdadeiro arrependimento. Aí me fez lembrar aqui, irmãos, a história de quando um dos irmãos vende o seu direito de ser primogênito, trocou por um prato de lentilha, não é isso? E diz lá que Esaú buscou com lágrimas, mas Deus foi lá no fundo do coração dele e viu que não havia o arrependimento. Ao passo que Davi, quando pede perdão, Deus vê em Davi o sincero arrependimento. Não preciso, como Jaelson, suas considerações finais, e vamos estar fazendo a oração. Que Deus venha ver no nosso coração de cada um o arrependimento nosso, né, pastor? Para que nós possamos a cada dia nos levantar na presença de Deus e enfrentar a cada dia, porque cada dia, como Davi matava um leão e um urso, a nossa vida é dessa mesma maneira. Cada dia nós precisamos matar um leão, um urso, né, para que nós possamos sobreviver. E Davi conhecia a sua história, porque ele dizer, porque em iniquidade eu fui concebido e em pecado concebeu a minha mãe. Então ele sabia da história do nascimento dele, né? Davi sabia como que era a história dele. Então que Deus também venha cada dia nos levantar, nos perdoar. Mas para que Deus venha nos perdoar, nós precisamos nos humilhar, né? Mas não nos humilhar de boca, né? Dobrar o joelho, Senhor, aquelas orações de fariseu. Que nós venhamos ser sinceros de coração.
Em Deus não resiste, está sempre conosco. Que Deus abençoe todos os internautas, que Deus abençoe a cada irmão, que Deus abençoe a pastora Luísa, irmão Francisco. Até a próxima. Irmão Francisco? Quero agradecer aqui aos nossos amigos e irmãos que nos acompanharam aí pela rede, que Deus possa abençoá-los, né? Que o Senhor possa, através do seu Espírito Santo, auxiliar cada um nessa transição e nesse momento em que estamos passando. Que Jesus possa dar a todas as mamães um excelente dia, que todos tenham em suas casas um excelente domingo. À noite teremos o culto com o departamento de missões, né, pastor? Isso. E pedimos aos irmãos que nos ajudem, curtindo, compartilhando, comentando, fazendo com que a palavra de Deus venha alcançar muito mais vidas. Sabemos aí que existem centenas de lives e muitas delas alcançam juntas, né, milhares de pessoas. Isso é muito bom para o reino dos céus. E que o Senhor possa continuar, através do seu Espírito Santo, concedendo-lhe a nossa alegria, né? A alegria de sermos salvos através do sacrifício de Cristo. Que Deus abençoe, um ótimo domingo, até a próxima, pastores, obrigado, que Deus abençoe. Irmãos que nos acompanham pela página, pelo Facebook, o nosso muito obrigado. Nós vamos também estender as minhas considerações, as minhas felicitações às irmãs que são mães, a todas as mães que têm nos prestigiado, que Deus possa lhe permitir um dia abençoado, um dia na presença do Senhor. E nosso muito obrigado. Estaremos de volta aqui a partir das 19 horas, com o nosso culto denominado Culto de Missões, aqui em Vila Nova. Estamos aqui fazendo a obra do Senhor em meio à circunstância que estamos passando. Nós vamos estar orando e encerrando esse período da Escola Bíblica Dominicana. Pai amado, louvamos, glorificamos, exaltamos a Ti, Senhor. Somos gratos aqui por esse momento e por essa oportunidade. Sou grato a Ti, Pai amado, pela família, pelos lares do Senhor, ao qual, Pai amado, nós temos adentrado através do Senhor, da página da igreja, do nosso Facebook, Pai. Pai, em nome do Teu Filho amado, nos dê um dia abençoado, um dia na Tua presença, abençoa as Tuas filhas, Tuas que são mamãe, Pai, dando a cada uma delas saúde, Pai, para que possa conduzir e criar, Pai amado, os vossos filhos na Tua presença, Pai. É o que pedimos a Ti, em nome do Teu Filho amado. Amém, Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a presença e o conforto do Espírito Santo esteja conosco hoje e permaneça para sempre. Amém. Até às 19 horas, em nome de Jesus.